Olá, eu sou Fernando Fernandes, sou coach e hoje eu quero falar com você sobre projetos. Vamos pensar numa viagem, por exemplo. Quantas pessoas a gente conhece que vivem dizendo que querem fazer uma viagem ou que vão fazer uma viagem e aí você encontra com essa pessoa 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5 anos depois, às vezes, pergunta para a pessoa e ela não fez a tal viagem. Enfim, muitas vezes a gente não consegue tirar um projeto do papel porque a gente esquece de que qualquer projeto que a gente tenha, para concretizá-lo, a gente precisa cumprir 5 partes. O resultado é apenas a 5ª parte desse processo pelo qual a gente precisa passar. A primeira parte é o foco. A gente precisa saber o que a gente quer exatamente. Pensando aqui na nossa viagem, vamos pensar numa viagem para a África de barco. A gente sabe que a gente quer ir para a África, mas simplesmente querer ir para a África não vai nos levar até lá. A gente precisa da segunda etapa, planejamento. Estabelecer exatamente em quais portos a gente vai parar, que rota a gente vai traçar, conhecer as correntes marítimas que podem afetar a nossa viagem, as condições climáticas relacionadas à época em que a gente vai fazer a viagem, enfim, planejar. Mas também não basta só você ter a viagem planejada. Quantas pessoas a gente conhece que têm viagens planejadas pelo mundo inteiro e nunca de fato foram a lugar nenhum? A gente precisa entrar em ação. E não é qualquer tipo de ação que a gente vai entrar. Precisa ser uma ação direcionada e constante, rumo àquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, a ação direcionada e constante, ela vai ser sempre presente em qualquer projeto que a gente tenha. Desde o momento da concepção, ou seja, de estabelecer o foco, durante o planejamento e nas ações propriamente ditas que a gente tem que tomar para concretizar esse objetivo. A quarta parte do nosso processo, ela é a melhoria contínua. Porque, na maioria das vezes, a gente vai se deparar com o imprevisível. Por exemplo, uma tormenta no meio do Oceano Atlântico na nossa viagem para a África. Se a gente parar a viagem por conta dessa tormenta, a gente também não vai chegar lá. A gente precisa aproveitar essas situações para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. E às vezes isso vai exigir que a gente desvie um pouquinho da rota. Mas quando a gente está em ação direcionada e constante, a gente consegue trabalhar esses desvios sem que isso signifique que a gente vai parar a nossa viagem, sem que isso signifique que a gente vai desistir da nossa viagem. A gente simplesmente ajusta o rumo. E esse quarto ponto é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está super focada, sabe o que quer, planeja, tem lá todo o plano direitinho, entra em ação, mas paralisa diante do primeiro obstáculo, ou diante da primeira coisa que não estava prevista no plano. Essas situações precisam ser encaradas pela gente como oportunidades de melhoria. E aí só depois que a gente teve foco, planejou, entrou em ação, melhorou quando precisou melhorar, é que a gente chega lá. No nosso caso, a gente vai finalmente chegar na África, que era o nosso destino final. Então eu quero que você pare e pense na sua vida em quais planos você tem deixado de realizar, quais objetivos você ainda não alcançou. E você possa identificar onde é que você está empacando. Se é no foco, se é no planejamento, se é na ação. E lembra, não é uma ação só, comprei um barco. Comprei o barco e aluguei um espaço na marina. Comprei um barco e entrei no barco. Isso por si só não vai te levar para a África. Você precisa estar constantemente direcionando o teu barco para a África. Senão você vai ficar à deriva, no meio do oceano. Simplesmente entrar no barco, puxar a âncora e esperar que ele te leve até a África não é a melhor solução. Eu não conheço nenhum relato de viagem de um navegador que tenha conseguido chegar em algum lugar simplesmente com essa estratégia de entrar no barco. Não, você precisa manter ali, direcionar a rota constantemente, dia após dia, avaliar, olhar o teu plano de viagem, voltar, olhar o teu horizonte, ajustar quando necessário, enfim. Uma viagem exige todos esses elementos. E todos esses elementos exigem a nossa atenção. É esse o conteúdo que eu tinha para compartilhar com você hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, por favor, me deixe saber. Curte, comenta. Quero muito ouvir a sua opinião. Um abraço. Tchau, tchau.